Que bom, 100% a igreja está feliz. Então, a gente vai cantar feliz também, viu? Nada de cara de cansado, né, Jonathan? Nada disso. E a gente hoje vai cantar música diferente hoje. A gente só vai cantar uma música do Inário, tá bom? Essa música aí é conhecida também, creio, de todos. E a primeira música é qual, Riane? Vamos lá, cada dia mais perto. Vamos cantar. Quando o mundo chega ao fim de sua história, já sem brilho, sem beleza e sem luz, nossa vida já aguarda nova glória. A esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. Amém. Eu quero ouvir agora as mulheres, eu acho. É isso. Almejo ver Jesus naquele Os homens. dia. Pai querido, Rei eterno, Salvador, todos. Toda luz que sua face irradia mostra ao mundo o poder do seu amor. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. A tristeza, vamos cantar. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. A esperança. A esperança Está onde? está na volta de Jesus. Amém? Amém. Próxima música, Evelyn, por favor. Vivo por Jesus. Esperança e paz ao seu coração. Quero cantar com alegria esta canção. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. A alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou sorrir, vou cantar. Hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor. Hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. As mulheres. Quero falar de amizade, da bênção que é ser um irmão, Da comunhão de orar. da comunhão de orar e buscar em adoração. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. Pode cantar todos. A alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Agora todos. Vou sorrir, Forças. vou cantar. Hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor. Hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Não
Vamos cantar com alegria. Vamos lá. Cantemos. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. São teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Em Isaías 65, versículo 17 e 18 diz assim: Pois sei que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Ouviu? Amém? Amém, amém. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos cantar o hino de número 506. Vivifica, fortalece tua igreja. 506. Cantemos. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas.
e se torne sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Santifica tua igreja pela graça divina. Faze-a sempre triunfante no conflito contra o mal. Dá-lhes forças, cantemos. Dá-lhe forças na jornada, em demanda para o lar, e que seja preparada quando Cristo regressar. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que todos se sintam bem-vindos à casa do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. A todos que estão também nos assistindo através da internet, do Facebook, que se sinta agraciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos sintam a presença do Espírito Santo em suas vidas. Agora, convidar o irmão Wagner para fazer a oração inicial. Boa noite para todos. Boa noite para você também que nos assiste aí pela internet. Nesse momento vamos nos unir em oração ao nosso grande Deus. Na possibilidade, fiquemos de joelhos e falemos com o nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra e alegria de podermos falar contigo. Obrigado, ó Pai, porque nesse momento nós abrimos o nosso coração a Ti. Temos a plena certeza, a convicção da Tua presença entre nós. Pai Santo, Tu sabes todas as lutas que nós temos enfrentado neste mundo. Por isso, mais do que nunca, principalmente nesses últimos dias, precisamos de Tua santa força sobre nossas vidas. Te pedimos, ó Pai querido, que a mensagem desta noite toque em nosso coração, Senhor. Tu possas usar o Teu servo que irá abrir a Tua palavra, a fim de que nós possamos ouvir a Tua voz através dele. Todas as nossas mais íntimas necessidades estamos entregando em Tuas santas mãos nesse exato momento, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, abençoa todos que estão nos assistindo também, por a Tua paz possa alcançar a todos. Te agradecemos desde já pelas grandes vitórias, pelas grandes bênçãos que vamos receber, porque as Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o nome de Deus possa ser louvado.
e me levar. Isso é amor, isso é amor. Desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Amém. Amém. Muito bem, dando continuidade a esse momento, eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo 28, versículo 20. Jacó responde em um pacto que ele faz com Deus da seguinte maneira. O verso 20 começa dizendo: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. O verso 21 ele diz: E levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Perceba qual é a proposta de Deus aqui nesse texto que acabamos de ler. A proposta não é eu dou ou eu devolvo para receber algo em troca. Não, o princípio aqui é diferente. O princípio aqui, segundo a narrativa, é Jacó dizendo: o Senhor me abençoa e eu serei fiel. Então, primeiro vem a bênção, para vir a fidelidade. O que contrapõe, certamente, o argumento da teologia da prosperidade, onde há uma barganha com Deus. Senhor, eu te dou isso e o Senhor me dará aquilo. Eu te dou essa importância e o Senhor me abençoa. Não, o princípio aqui é diferente. O princípio aqui é: o Senhor me abençoa primeiro e eu, com um ato de gratidão e fidelidade, eu devolvo a parte que pertence a Deus. E quando a gente olha por esse prisma, a gente percebe que para receber as bênçãos de Deus, a gente não precisa ter uma conta bancária bem avantajada. A gente não precisa dispor de bens materiais. Porque o Senhor primeiro nos abençoa independente daquilo que nós temos, independente daquilo que estamos dando a Deus. Dessa forma, olhando por esse prisma, nós entendemos que todos os que estão aqui já foram abençoados por Deus. Abençoado com a saúde, abençoado com o alimento, abençoado com a roupa. Todos aqui já foram abençoados por Deus. É por isso que todos neste momento têm a oportunidade de externar a sua gratidão a Deus, fazendo aquilo que Jacó prometeu neste acordo, nesta aliança que ele estava fazendo com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu serei fiel, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Por isso, entendendo que Deus já nos abençoou, nós teremos nesse momento a oportunidade
de fazer conforme Jacó havia prometido, de externar a nossa gratidão ao nosso Deus através da devolução de dízimos e ofertas. Neste momento, os nossos diáconos, eles têm a oportunidade de fazer o recolhimento dos mesmos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, está aqui, Senhor, um pedaço da nossa gratidão a Ti pelas bênçãos derramadas durante toda a nossa vida. Esses dízimos, essa oferta, Senhor, que eles possam chegar a lugares que a gente não chega, lugares distantes, lugares que talvez eu nem conheça, mas com certeza esses dízimos e essas ofertas irão chegar, irão levar pessoas a levar o Teu Evangelho a todo mundo. Nos dá uma programação abençoada por Ti, uma programação que nós possamos sair daqui revigorado pelo Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, novamente boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui, boa noite aos que estão nos assistindo, em casa, no trabalho, no shopping, seja lá onde você estiver, que a paz de Deus esteja com você. Pois bem, nós estamos na nossa terceira noite dos nossos domingos especiais, O Aprendiz. E a gente tem falado sobre alguns temas aqui. O tema de hoje, ele traz uma curiosidade que percorre a história bíblica. Vocês já pararam para pensar que Deus, ele sempre teve um povo que o representasse? Observem, no Éden, quem representava Deus aqui nesta terra eram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois do pecado, nós tivemos alguém que passou a representar a Deus aqui nesta terra. Quem foi? Foi Abraão. Abraão foi um grande representante de Deus aqui nesta terra. Existiam outras pessoas, existiam outras famílias, mas Deus tinha alguém que o representava de forma muito direta. Podemos falar também aqui, depois de Abraão, lá no exílio no Egito, Deus ele levantou alguém que o representasse. Quem foi? Foi Moisés. Havia nação egípcia, mas Deus ele tinha um povo, que era o povo de Israel. Se a gente for um pouco mais à frente, quando o reinado, a monarquia de Israel, através de Saul, havia se corrompido, Deus levantou alguém que pudesse representá-lo, o rei Davi. Então Deus, no Antigo Testamento, a gente observa que ele sempre teve alguém que o representasse. Depois que a nação de Israel ela se formou, embora existissem outras nações, mas Deus tinha como a sua nação, o seu povo, a nação de Israel. Assim sendo,
olhando por essa ótica, nós percebemos que Deus, ao longo da história no Antigo Testamento, Deus ele sempre teve um povo que o representasse. No Novo Testamento, quando Jesus ele vem no primeiro século a esta terra, ele encontra um sistema religioso muito bem organizado. Ele encontra o santuário, encontra os sacerdotes, encontra os levitas, encontra sumos sacerdotes. Então havia um sistema religioso extremamente organizado. Mas aí Jesus, ele decide escolher um grupo menor para ser os seus representantes aqui nesta terra, que foram os 12 discípulos. Assim sendo, nós entendemos que embora existissem outras pessoas, Deus, ele tinha o seu povo. Embora existissem outros movimentos religiosos, Deus, ele tinha o seu povo. E aí surge uma pergunta: pastor, e agora no século 21? Nós temos no Brasil, para vocês terem ideia, uma média de 30 mil congregações. Ou melhor, 30 mil movimentos religiosos. Placas de igreja. Então nós temos igrejas das mais variadas, com os nomes mais diferentes que possamos imaginar. E aí surge uma pergunta: diante desse mar de movimentos religiosos, diante desse mar de igrejas, como eu posso saber qual é o povo de Deus? No Antigo Testamento, nós poderíamos saber se tivéssemos vivido naquela época, porque naquela época os milagres, eles aconteciam, a abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu. As nações vizinhas sabiam que Israel servia a um Deus muito poderoso. Mas a pergunta é: e hoje? Como saber qual é o movimento religioso que representa a Deus nesta terra? Para a gente entender um pouco sobre isso, a gente vai precisar entender um tema que é o tema que nós iremos abordar esta noite. O tema é a igreja de Deus. Vamos tentar entender por que uma igreja, pastor? Qual a necessidade de nós termos uma igreja? E como saber qual é a igreja que pertence a Deus? Diante das mais variadas igrejas, como saber se eu estou seguindo a igreja que representa Jesus? Lembre-se que na nossa introdução falamos que Deus, ele sempre teve um povo que o representava. E a pergunta é: como saber que a igreja que eu faço parte é a igreja que representa o Senhor no século 21? Como saber isso? Primeiro, precisamos entender quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja? Eu quero compartilhar com vocês esse texto, Mateus capítulo 16. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16. E nós vamos entender quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja? Versículo é o versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Todos encontraram? Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz o texto. Mateus 16, 18. E o texto diz assim: pois também eu digo que tu és quem? Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. Essa é uma fala de Jesus. É Jesus que está dizendo assim: olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas espera aí, não já tinha uma igreja na época de Jesus? Não tinha um movimento religioso bem organizado, templo, sacrifício, sacerdote, levita, sumo sacerdote? Para que mais uma igreja? Porque Jesus, ele fundou uma igreja. Sabe por que Jesus fundou a igreja? Porque a igreja da época não estava mais atendendo às necessidades religiosas impostas por Deus. Então, como a igreja havia se desviado do objetivo estabelecido por Deus, como a nação havia se corrompido, como o sistema sacerdotal havia se corrompido, Jesus, ele veio para fundar a sua igreja. Então, segundo esse texto, Jesus
no primeiro século, ele funda uma igreja para ele. Ele diz: edificarei a minha igreja. Havia um sistema religioso, mas Jesus, ele estabeleceu a igreja dele. E olha o que diz esse texto de 1 Coríntios. Nós vamos projetar o texto. 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Jesus, ele é a pedra angular. Ele é a principal pedra. Em outras palavras, Paulo está colocando Jesus como a base dessa igreja. E à luz do que ele disse em Mateus, à luz do que foi dito aqui em Mateus capítulo 16, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele é o fundador da igreja. Até aí tudo bem. Jesus é o fundador da igreja, tá? Você pode olhar para mim e você pode estar se perguntando: pastor, Jesus é o fundador da igreja, tá? O que é que tem de novo nisso? Nós somos cristãos, ele é o fundador do movimento cristão. Mas até agora, todo mundo sabe disso, não há nada de novo nisso. Muito bem. Nós vamos continuar entendendo como a igreja surgiu. Para Paulo, quem fundou a igreja? No livro de Efésios, e eu convido você a abrir a Bíblia comigo nesse texto. Livro de Efésios, lá no Novo Testamento, depois de Gálatas. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, verso 20. Paulo, nesta carta, ele traz uma outra informação importante para a compreensão desse tema. Efésios capítulo 2, verso 20, ele diz assim: edificado sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. No ponto de vista de Paulo, Jesus, ele é a pedra angular, ou seja, ele é a pedra de esquina, é a parte mais importante da igreja. Ele era o fundador da igreja. Era ele a parte mais importante. Assim sendo, se não tem Cristo, então não tem a igreja. Olha esse outro texto de Paulo. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa, o verso 27, irrepreensível. Observe o objetivo da igreja, apresentado por Paulo. É para ela alcançar isso aqui, ó. Ser santa, ou seja, separada, diferente e irrepreensível. Irrepreensível. Em outras palavras, até aqui, Severina, ficou claro que a igreja foi fundada por Cristo. Foi isso que nós vimos até então. Agora observem. A pergunta é: Jesus fundou a igreja. Existem várias igrejas, praticamente em toda esquina, em toda rua, você encontra uma igreja cristã. A pergunta é: de todas as igrejas cristãs, pastor, como eu posso saber qual é a igreja que tem a luz diferenciada? Como é que eu posso saber qual é a igreja de Deus? Porque Jesus não deixou placa. Jesus não disse: olha, a minha igreja, o nome é essa igreja aqui. Né? Aí tem vários nomes. Eu não quero correr o risco de mencionar nenhum movimento religioso aqui. Mas são vários nomes. E aí a pergunta é: diante de tantas igrejas, qual é a igreja de Deus? A igreja, ela é apresentada na Bíblia como uma noiva. Jesus como noivo, como esposo. A igreja é esposa. E como esposo, ele tem que ter uma única esposa. Então, diante de tantas igrejas, tantas supostas esposas, qual é a igreja de Deus? Como identificar? Diante de um universo de pouco mais de 35 mil denominações só aqui no Brasil. Por isso aqui, ó. Pelas características. Então, se eu quero saber qual é a igreja de Deus, eu preciso conhecer as características.
Tendo em vista que Jesus não deixou placas soares, então só existe um caminho: saber quais são as características, ou quais eram as características da igreja na época de Cristo. E encontrando as características da igreja na época de Cristo, eu vou relacionar essas características com as igrejas hoje. E assim eu vou saber qual é a igreja que atende às características impostas por Cristo. Por isso, nós iremos entender quais eram, ou quais são as características. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Um texto bastante conhecido. Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17, nos apresenta algumas características da igreja de Deus. E diz assim o versículo 17. Apocalipse 12, 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua, os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiel ou têm o testemunho de Jesus. Segundo esse texto, o texto está dizendo que o dragão, quem é o dragão no livro do Apocalipse? Satanás. Se você ler o capítulo 12, e voltar um pouco mais, até o versículo 9, diz assim: o grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que é o sedutor de todo mundo. Então, a própria Bíblia, o próprio livro do Apocalipse já deixa claro que a antiga serpente, que o dragão, é Satanás. Assim sendo, vamos tentar substituir essa nomenclatura. Podemos dizer assim, e Satanás irou-se contra a mulher. Num contexto profético, mulher significa igreja. Dessa forma, nós podemos substituir da seguinte forma: e Satanás irou-se contra a igreja. Olha o que diz o restante do texto: e foi fazer guerra com os demais filhos dela. Algumas versões dizem assim: e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. O descendente, todos nós sabemos que é aquele que vem posteriormente, é aquele que vem depois. Assim sendo, nós entendemos que Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra contra os descendentes dessa igreja. Agora, imagine que nós sabemos que Dom Pedro andou aqui nessas terras, não é? Veio ao Brasil. Dom Pedro tinha sangue real. Agora imagine que a gente descobre que Júnior está ali, é descendente de Dom Pedro. Você já pensou, Renatinho? Descendente de Dom Pedro. Aí ele iria querer aquele palácio lá no Rio de Janeiro, né, que já tem uma família lá que briga por ele. Mas é descendente de Dom Pedro. Se ele é descendente, então ele tem o sangue, tem que ter o sangue real de Dom Pedro, não é assim? Tem que ter o sangue da família imperial. Tem sangue real. Para ele ser um descendente, ele tem que ter o sangue. Como é que a gente vai saber se realmente ele é um descendente dessa família imperial? É se ele tiver o sangue. Quando a gente analisa a árvore genealógica dele, a gente percebe que lá em cima tem Dom Pedro. Diz: olha, é um descendente. Se ele é descendente, então ele é herdeiro. É herdeiro. Não tem tanta coisa para herdar mais no Brasil não, viu, Júnior? Mas só o fato de ser reconhecido já é alguma coisa, já dá para animar. Mas aí imagine, se Satanás ele guerreou contra a mulher, e aí depois ele foi fazer guerra contra os descendentes dela. Esses descendentes,
eles precisam ter as características daquela mulher do passado. Significa dizer que se aquela mulher do passado, ou seja, se aquela igreja do passado, ela era a igreja de Deus, esses descendentes, esses filhos daquela igreja, eles irão carregar essa característica genética de ser também pertencentes à família da igreja de Deus. Agora, quais são as características desses filhos, dessa igreja, dos descendentes dessa igreja de Deus? Aqui está: os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E eu repito, Jesus não deixou placa nenhuma, mas ele deixou as características. E aqui nós temos duas características importantes: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí surge uma pergunta agora, pastor. Guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus nós conhecemos. Nós temos dois textos que falam sobre isso. Êxodo 31:18, e deu a Moisés, descreve a despedida de Moisés do encontro que ele teve com Deus, dizendo que Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo. O que era que existia nessas tábuas, pastor? Olha aqui. E lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Então, nós vemos que os mandamentos de Deus foram aqueles que Deus ele deu a Moisés. Mas, pastor, e esses mandamentos não passaram? Tendo em vista que Moisés escreveu seu livro lá por volta do ano de 1447 a.C., foram quase 1500 anos até o primeiro século. Jesus veio, não mudou tudo? Olha o que Deus diz em Malaquias 3, verso 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó casa de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda. Então se Deus ele deu 10 mandamentos, ainda permanecem. Deus ele não muda. Então não adianta tentarmos criar aqui novos mandamentos. Até porque os mandamentos citados por Jesus, e que são descritos como os novos mandamentos do Novo Testamento, são mandamentos que já foram citados lá no Antigo Testamento. Lá em Levítico e Deuteronômio. Então não havia nada de novo. Não havia nada de novo. E aqui o texto nos diz de maneira muito clara: pois eu, Senhor Deus, não muda. Deus não muda. É por isso que nós entendemos que quando ele diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, ele está se referindo aos 10 mandamentos, porque os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos. Não são outros, são eles. Agora, uma outra informação curiosa, uma outra característica, é a segunda. Porque o texto diz que o dragão irou-se contra a igreja, Satanás irou-se contra a igreja e foi guerrear contra os descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus. Vimos, biblicamente, que os mandamentos são os 10 mandamentos. Então ele passou a guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A pergunta é: pastor, o que são ou o que é o testemunho de Jesus? O que é? Veja, Apocalipse 19, verso 10, nos ajuda a entender o que é o testemunho de Jesus. Uma coisa é certa: a igreja que incomoda e que provoca a ira em Satanás é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, ou seja, que guarda os 10 mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus para a gente entender qual é a igreja de Deus? 19, verso 10. Capítulo 19, verso 10, Bel, encontrou? Muito bem. Vamos para a leitura bíblica. Capítulo 19, verso 10. Lê na sua Bíblia. Diz assim: então caiu aos seus pés para adorá-lo. Isso é João, caiu aos pés para adorar um anjo. E aí a continuidade do texto diz assim: mas ele me disse:
Não faça isso, sou conservo teu, ou sou servo teu e dos teus irmãos. Os que se mantêm fiel ao testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de... Algumas versões dizem assim, é o espírito da profecia. Então vamos tentar entender melhor o que significa esse negócio de testemunho e espírito de profecia. Bom, o que é um testemunho? É uma afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. Então, um testemunho é uma declaração fiel acerca de algo ou alguém. Acerca de um episódio que você viu. Eu vou dar um testemunho sobre o irmão Wagner. Se eu vou dar um testemunho de Wagner, então eu tenho que descrever o que realmente aconteceu. À luz desse texto, nós entendemos, jovem Vitor, que testemunho de Jesus é uma afirmação, uma comprovação, uma descrição fiel acerca de Jesus. Logo, testemunho de Jesus é um relato comprovado e fundamentado sobre ele. Testemunho é isso. Um relato comprovado sobre Jesus. Agora, o que é o espírito da profecia ou espírito de profecia? O texto bíblico diz, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, testemunho de Jesus e espírito de profecia é a mesma coisa. Se o testemunho quer dizer uma descrição, um relato comprovado e fiel acerca da vida de Jesus, o espírito de profecia é um testemunho real, fiel acerca de Jesus. É a mesma coisa. E aí você pode estar se perguntando, pastor, e aquele negócio lá de se o espírito de profecia não tem que profetizar? Porque se tem profecia, tem que predizer o futuro. Vejam. Vamos mencionar alguns profetas bíblicos. Você conhece alguma profecia do profeta Samuel? Você lembra de Natã? Natã foi um profeta. Você lembra de alguma profecia dele predizendo o futuro? Moisés foi um profeta. Miriam foi uma profetisa. Então você percebe que ser profeta não é necessariamente predizer o futuro. Mas Moisés escreveu, não escreveu um relato fiel do que aconteceu em sua época? No entanto, foi um profeta. Foi um profeta. Assim sendo, nós entendemos que profeta não é aquele que prediz o futuro. O profeta é um representante de Deus no meio da comunidade. Observe a diferença entre um profeta e um sacerdote. Um sacerdote é um representante do homem diante de Deus. O sacerdote no contexto do Antigo Testamento. Ele representava o homem diante de Deus. O profeta é diferente. Ele é um representante de Deus entre os homens. E esse profeta, ele apenas descreve a vontade de Deus. No ponto de vista dos textos que vimos até então, espírito da profecia é uma descrição fiel sobre Jesus. Assim sendo, nós concluímos que a igreja de Deus, a igreja que incomoda Satanás em pleno século 21, é aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, em outras palavras, e que tem alguém que descreve de forma fiel o testemunho, ou seja, a vida de Jesus. São as duas características da igreja de Deus. A igreja que tem por crença a guarda dos 10 mandamentos e que tem alguém que tenha a habilidade de descrever de forma fidedigna a vida de Jesus. Repito para você, Deus não deixou placa de igreja, mas Ele deixou essas duas características que são fundamentais para entendermos qual é a igreja de Deus. Estou falando nessa noite para alguns amigos que estão nos visitando. Estou falando para alguns que estão nos assistindo também pelo Face. E talvez seja um pouco chocante
essa informação acerca das características da igreja de Deus. E aí quando você começa a observar os pelo menos 35 mil movimentos religiosos que existem aqui no Brasil, sem falar daqueles que ainda não chegaram aqui, que existem em outros países. Quando você começa a observar esses movimentos, se você quer saber se eles têm ou não essa característica, observe a declaração de fé deles. Quantas igrejas você conhece que tem por crença, que advoga a observância dos 10 mandamentos, e tem alguém ou escritos que descreve de forma fiel a vida de Jesus? Quantas igrejas? Olha, você pode procurar, mas com essas duas características, você só vai encontrar um movimento religioso. Só há um movimento religioso que defende com unhas e dentes a observância da lei de Deus e que tem alguém que descreveu fielmente, de forma muito fidedigna, comprovada historicamente, o testemunho, ou seja, a vida de Jesus. Essa igreja, esse movimento religioso, ele recebeu um nome. No século XIX ele recebeu um nome. Não foi um nome dado por Deus, mas foi um nome que passou a diferenciar esse movimento religioso dos outros movimentos religiosos existentes em sua época. Eu quero reforçar com vocês, qual é a igreja de Deus? Duas características. A igreja de Deus é aquela que incomoda Satanás. Qual é ela? Guarda os mandamentos de Deus e tem uma fiel descrição sobre... Qual é a igreja? A única igreja que tem essa declaração de fé é essa igreja aqui. É a igreja adventista do sétimo dia. É a igreja adventista. E ela incomoda mesmo. Aqueles que vieram no último domingo viram um vídeo que nós passamos aqui, de um líder religioso, descrevendo uma crença contrária à nossa, e ainda teve a ousadia de dizer assim, olha, me desculpem os adventistas do sétimo dia, mas é diferente. E apresentou uma descrição diferente acerca da lei de Deus. Essa igreja incomoda. Essa igreja incomoda. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Eu quero dizer a você que é membro dessa igreja, você que está aqui, você que está nos assistindo, você não faz parte de uma igreja fundo de quintal. Você não faz parte de uma igreja que surgiu, como algumas aí, por causa de desavenças financeiras, por causa de pontos de vista diferentes. Você não faz parte de um movimento religioso que surgiu por causa de um problema político, porque um acreditava que tinha que apoiar alguém e o outro disse não. Você não faz parte de um movimento religioso que surgiu por uma motivação financeira, com a finalidade de arrecadar fundos. Não é um movimento assim. É um movimento que atende às exigências impostas por Jesus para fazer parte da sua família, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Essas são as características. E você pode procurar em vários movimentos religiosos. Você pode sair por aí entrando em qualquer igreja. E você pode perguntar, olha, vocês têm como crença a guarda dos 10 mandamentos? E você vai observar, vai entender que muitos líderes irão dizer assim, olha, nós não temos. Nós acreditamos que os mandamentos passaram, nós acreditamos que eles não existem mais. Nós não acreditamos que é dessa forma. Mas eu te pergunto e desafio qualquer um, me mostra um texto dizendo que não é desse jeito. Me mostra um texto dizendo que passou.
Que hoje eu não preciso mais observar a lei de Deus. Nós vimos no tema que nós estudamos sobre a lei de Deus, no tema que vimos também sobre o sábado, que mesmo depois da morte de Jesus, os discípulos continuaram pregando, continuaram observando a lei de Deus. Então, por isso, eu pergunto, se Jesus, aqui no livro do Apocalipse, nos revela que são 10 mandamentos e que tem que ter o testemunho de Jesus, então por que eu vou querer que seja diferente? Por que eu vou querer que seja diferente? Nesse universo, nesse mar de vários movimentos religiosos, Deus não nos deixou sem luz. Ele nos deixou as características do seu povo. É por isso que eu quero desafiar você a encontrar resposta a esta pergunta: que devo fazer para me unir à igreja de Deus? O que devo fazer? O que devo fazer para passar a fazer parte desse movimento religioso? Agora que eu sei quais são as características, agora que eu sei qual é o movimento religioso que defende essas características, que tem no seu corpo de crença tais características, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa, aceitar que Deus tem uma igreja em pleno século 21. Aceitar. Aceitar essas duas características da igreja de Deus em pleno século 21. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você não perder o próximo dia, o próximo domingo. Porque no próximo domingo nós estaremos apresentando a única forma que existe para você fazer parte do povo de Deus no século 21. Nós iremos ouvir uma canção agora. O grupo das meninas vai cantar novamente. Quero convidá-las a virem aqui à frente. Eu quero pedir a você, ouça Deus falar com você através dessa canção. Espere Deus falar para você, falar com você. E enquanto elas estiverem cantando, você que faz parte desta igreja, fale com Deus e pergunte a si mesmo: será que eu tenho vivido nos últimos dias como um verdadeiro integrante dessa família de Deus? Você que ainda não faz parte dessa família, enquanto elas estiverem cantando, pergunte a você mesmo: será que não está na hora de eu dar um passo de fé e me unir também a este povo? Eu quero concluir com um texto de Apocalipse 18. Se Deus tem a igreja dele, Satanás também tem. E no capítulo 18, o versículo 4, esse testemunho fiel de Jesus, que é o livro do Apocalipse, diz assim: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Ele está descrevendo um outro movimento religioso, a igreja que se opõe à igreja de Deus. E aqui Jesus diz assim: olha, saiam desse movimento, venham logo para a luz, venham logo para o povo que descreve as características apresentadas na Bíblia como as características da igreja de Deus. Medite no que você viu hoje, medite no que você ouviu. E na última estrofe, eu quero convidar você a se colocar em pé para fazermos uma oração agradecidos a Deus por mais uma noite de aprendizagem. Que Deus nos abençoe. Não quero entender
presente da tua graça para mim obedecer. Me garante uma vida mais feliz, mais soltando sei que é impossível viver sem teu amor. Mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Amém. Geralmente, todas as noites eu termino fazendo uma oração, mas eu quero convidar um amigo especial, José. Vem cá, José. Ele é alguém que conheceu a palavra de Deus e decidiu se unir a esta igreja. Alguém que entendeu que essa igreja, ela tem as características da igreja que incomoda Satanás. E nós queremos concluir esse momento pedindo que o José nos eleve a uma oração. Fale com Deus. E que através dessa oração saiamos daqui agraciados. Por saber que existem muitos como José que estão aí fora, que precisam conhecer ainda mais a palavra de Deus, que precisam se unir à igreja de Deus. José, ele representa aqueles que estudaram, conheceram e tomaram a decisão ao lado de Jesus de se unir a esse povo. Que Deus te use nessa oração. Fechamos os olhos para orar com Deus. Santo maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor. Que toda a honra seja dada a ti, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três Deus, não, Senhor, um só Deus. Mas tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é. Sabe, meus amados, eu tenho um amigo que vem muito longe e precisa de um lugar para ficar. Sendo assim, indiquei a sua casa e os seus corações. Se você o aceitar, ore comigo nesse momento.
Pode entrar, Jesus. Meu coração é teu, Senhor. Eu preciso de ti. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito, para que nós possamos fazer sempre a tua vontade. E seguindo os teus mandamentos e tendo um testemunho de Jesus em nosso coração. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua paz. Próximo domingo estaremos aqui para a nossa última noite do aprendiz. Vai ser um momento especial e eu quero convidar você a estar aqui conosco nesse dia. A todos uma boa noite e até o próximo domingo.